Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Cicobi Potiguar, orgulho em ser daqui. Seja um cooperado. Acelere sua carreira com a Unifecaf. 84-999345623. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Temos a satisfação de receber hoje um convidado bem especial, um exemplo de crença, de perseverança e de empreendedorismo. Ele começou praticamente do zero, enfrentou desafios, dificuldades e construiu seu caminho até transformar o seu negócio num case de sucesso para ele e para quem vive no entorno dele. O nosso entrevistado hoje é Antônio Valberto Araújo Freire, o proprietário do Beto Lanches, como eu vou chamar ele daqui para frente, que é um fast food, um trailer que se destaca pela qualidade excepcional dos seus sanduíches e que, por isso mesmo, conquistou o paladar e a fidelidade de muitos natalenses, inclusive eu, meus irmãos, minha família, todo mundo. Vamos falar sobre a sua evolução inspiradora, desde os primeiros passos até a realização profissional. Vamos descobrir com Beto como o Beto transformou a sua paixão em um negócio próspero e quais foram os segredos para o seu sucesso. Bom dia, Beto. Bom dia. Satisfação em tê-lo aqui. Muito obrigado por essa oportunidade. Beto, como é que você despertou para esse seu negócio próprio? Como é que foi que surgiu a ideia de você fazer o Beto Lanches? Então, eu cheguei aqui no ano de 94 para trabalhar com meu primo. Você estava morando onde? Eu morava na Paraíba, eu sou paraibano. Paraibano. Sou de uma cidadezinha no nome de Barra de Santana. Então ele me convidou para vir para cá trabalhar com ele e eu cheguei aqui dia 20 de junho de 94 para trabalhar com ele. Trabalhei quase 3 anos com ele. E aí resolvi... Nesse ramo? Nesse ramo. Eu era chapeiro, trabalhava com ele, aprendi com ele, foi uma pessoa que me ensinou muito. Então, quando eu saí de lá, eu resolvi montar alguma coisa para mim, procurar alguma coisa para mim. Sim. Então, encontrei aquele lugar, mandei fazer um trailer novo, comprei algumas coisas que precisava, o necessário para começar e comecei a jornada, né? Você vinha originalmente, você disse que está batendo papo aqui antes, você disse que estava em São Paulo, né? Eu trabalhei com ele em São Paulo, ele foi meu chefe de cozinha em São Paulo no ano de 90. Seu primo? Meu primo, é como um irmão para mim. Sim. Como é o nome dele, Beto? O nome dele é José Patrocínio, mais conhecido como Madruga. Madruga está operando ainda? Está operando ainda, está operando. Ele tem um trailer ali no centro administrativo. Sim. É um cara muito trabalhador, né? Quem me ensinou muito, não só ali como em São Paulo, como trabalhou, né? Ele foi meu chefe de cozinha. Sim. Você trabalhou em restaurante em São Paulo? Trabalhei numa cozinha industrial. Sim. Que a gente prestava serviço para uma empresa que se chamava CBPO. Quando é que você despertou para fazer o seu negócio? Então, comecei a trabalhar em 94 e em 96 eu comecei a pensar em trabalhar sozinho. E aí começou a juntar um dinheirinho? Comecei a juntar um trocado aqui, trabalhava, eu tinha aquele pensamento de empreender, de fazer o seu futuro, né? de construir o seu negócio. De começar a trabalhar por minha conta mesmo. Sim. Então, quando foi no mês de novembro de 96, eu consegui abrir o meu. Você abriu um trailer? Abri o trailer, que é aquele mesmo. É o mesmo até hoje? É o mesmo até hoje. Diga aí para o nosso telespectador onde é que está o seu trailer para ele saber. Meu trailer fica localizado ali na rua Francisco Ferreira de Lima, ao lado entre o Habib's e a vice-governadoria, né, próximo a Salgado Filho ali do ladinho. E estamos abertos ali a partir das 18. Todos os dias? Todos os dias, feriados, domingos. Só fechamos 3 dias no ano. Beto, você decidiu montar, e aí como é que você fez para o trailer? Você construiu, você comprou? Eu mandei fazer o trailer e assim que foi feito eu coloquei lá e comecei minha jornada só. Você fazia tudo? Você eu comprava, fazia você tudo. fazia... Eu atendia, eu fazia o sanduíche, tudo era eu. Sim. Eu fazia tudo. Como é que você montou o cardápio? É o mesmo ainda de sempre ou não? O meu cardápio, assim,
Primeiramente eu pedi permissão a meu primo para saber se eu podia colocar algumas coisas do Já que dele. tinha aprendido lá. Né? Aí ele disse, não, você pode colocar. Pode colocar, não tem problema entre a gente. A gente tem uma amizade muito forte, tanto que eu tenho ele como um irmão. E são em áreas distintas, né? Aí assim, aí eu coloquei, fiz meu cardápio, fiz algumas mudanças, logo em seguida também fiz algumas mudanças, criei alguns sanduíches, tirando do próprio cardápio mesmo, mas mudando. Você já era casado ou não? Nada, eu era solteiro. Começou solteiro, então? Comecei solteiro, sozinho. Sim. E aí fui tocando. E tive dificuldade, é claro que no início foi muito Quando difícil. você abriu e que você ficava lá com o trailer aberto e sem cliente, o que é que você pensava? Você conseguiu, já teve cliente logo no começo? Não. Foi muito... Para poder você ter uma clientela que lhe mantivesse? Eu passei mais de um ano. Na dificuldade? Mais de um ano na dificuldade. Ali só dava para mim mesmo pagar manter ali o trailer, né? Que a prioridade era manter ele e me manter. Sim. Foi assim, foi muito difícil. Você morava lá? Eu morava em Satélite. Sim. Então, assim... Mas ia todo dia e voltava ou não? Todo dia. Quando você foi montar o cardápio, você disse que fez essa mexida. Quantos produtos tinha? Quando você só oferecia quantos sanduíches no começo? Eu tinha 15. Já começou com muita coisa, então, né? Eu comecei com 15. E hoje eu tenho 20 tipos, 20 sanduíches diferentes. Sim. Né? Com recheios diferentes. Então, assim, depois de um ano e meio, foi que as coisas foi se encaixando, foi se organizando. E aí as coisas foram acontecendo sem eu perceber. Aquilo foi acontecendo assim de uma forma que, quando eu pensei, digo, poxa... Consegui. Estou conseguindo devagarzinho. Quando você pensou, tinha acontecido. Aí chamei uma primeira pessoa que trabalhou comigo uns tempos. Depois necessitou de outro. Aí alguns saíram, voltou para um novamente. E eu ali todos os dias na batalha, né? Então, foi crescendo. O que é que simbolizou para você ter o seu negócio próprio? Quer dizer, quando você pensou, vou botar meu negócio, o que é que você tinha em mente? Cara, o que é que você queria? Eu queria vencer um pouco na vida, ter um lugar para me morar, Sim. ter um trabalho digno, honesto, que eu pudesse me sustentar e dar oportunidade também para quem precisava, para quem queria trabalhar. Você conseguiu? Consegui, graças a Deus, graças a meu bom Deus e as pessoas que compraram a ideia também. Sim. Né? Eu só tenho a agradecer e oro muito por essas pessoas. Eu vou fazer um paralelo aqui. Vou trazer você para o dia de hoje, depois a gente volta para comentar sobre a evolução do seu negócio. Ok. Você hoje está casado, mora onde? Sou casado, moro em Parnamirim. Sim. Minha esposa é paraibana também. Sim. Ela é enfermeira, não temos filhos. O que é que você faria diferente se você fosse começar hoje? Eu não sei se eu faria alguma coisa diferente hoje. Eu gosto do que eu faço. Você acha que o modelo deu certo? Eu acho. Eu acredito que sim. É tanto assim que quando eu tento montar um sanduíche, tirando do próprio cardápio, sem buscar em outro lugar, eu consigo colocar e dar certo. Como, por exemplo, eu coloquei 2 sanduíches há 2 anos atrás. E esse sanduíche, graças a Deus, é um sucesso. Porque assim, eu trabalho com um produto, né, uma parte do filé mignon mesmo. Como é que você abastece o seu... Eu tenho fornecedores, Zene. Eu tenho fornecedor de carne. Você que seleciona o que vai comprar, o que vai botar lá? Eu que seleciono. Eu é quem faço minhas compras. Eu é quem vou no mercado. Porque você compra muita coisa, né? Pão, queijo, presunto, ovo, tomate, alface, não é? Olha, é o quê? Eu tenho um fornecedor de ovo. Boa. Então é uma parceria que a gente mantém o ano todo. Sim. E isso faz com que também eu consiga tocar. Eu consiga segurar ali sem... Quando você começou o seu trailer, o Beto Lanches, o que era que você tinha? Pessoalmente você tinha o quê? Qual era o seu patrimônio? Eu não tinha nada. Eu não tinha uma bicicleta e quando eu comprei levaram. Foi? Levaram ela. E eu fiquei a pé. É tanto que eu andava de ônibus e eu teria que sair, às vezes fechar um pouco mais cedo para pegar aquele horário do ônibus. E como é que você fazia para abastecer? Você ia comprar e vinha com a sacola na mão? Dentro do ônibus? Vinha de ônibus. Eu comecei a arrumar alguns fornecedores
Entregava lá? Mesmo comprando um pouquinho mais caro, mas eu tinha que ter, que era para mim não andar tanto. Sim. Ia para o supermercado a pé, muitas vezes vinha de ônibus. Então isso foi uma batalha, né? Assim, porque agora tudo que eu vendia, eu sempre tinha aquele projeto de comprar alguma coisa para mim andar, uma moto. E foi o primeiro transporte, foi uma motozinha que eu comprei. Sim. Uma 96. Sim. Tudo que você vendia, você botava dentro do negócio. Botava dentro do negócio. Porque o empreendedor, quer dizer, o cara como você que fez e que sabe o que fez, deve ter em mente uma vontade de nunca desistir, né? Não. Eu acho que isso é que faz a diferença, né, Beto? É verdade. E a primeira vez que passou isso na minha mente, a minha mãe me disse uma coisa para mim, que eu continuasse reimando, não deixasse o barco afundar. Isso eu não esqueço nunca que ela me disse. E foi isso que eu fiz. Sempre agradecendo a Deus quando saí de casa e quando voltava. E Deus iluminou de uma forma que eu tive muitas batalhas, muitas coisas ao contrário, mas sempre venci. Às vezes, Beto, você deve ter sentido isso. Quando a pessoa empreende, quando ela faz o seu negócio, quando ela começa a fazer, e você sozinho, às vezes você fica na dúvida, meu Deus, será que nada vai dar certo? As coisas não vão acontecer. Não deu esse tipo de coisa, de dúvida? Em alguns momentos... Você parece querer fraquejar? Vinha esses pensamentos, essas ideias, mas eu sempre repreendia. Eu digo, eu não sou essa pessoa para isso, porque eu não vou me envolver nesse pensamento, eu vou continuar. E foi isso que eu fiz. Continuei. Que esse é o segredo do sucesso, você sabe, né? É nunca desistir, né? Nunca desisti. Trouxe mais 3 irmãos para cá, que hoje vivem aqui. Trabalham no mesmo ramo que eu, mas cada um no seu lugar. Nós temos, com a Paraíba, um estado irmão, né? As famílias de lá e as daqui são praticamente as mesmas. Então você tem famílias tradicionais daqui que estão lá e vice-versa. Todo mundo sabe disso. Mas é engraçado quando você está no outro estado, a tendência era normal, era o quê? Era sair da sua cidade para ir para João Pessoa, que é a capital, né? Claro. Aí a família veio para cá, vocês vieram para cá, se estabeleceram e estão todos aqui. E é uma cidade que eu amo de verdade. Que hoje eu me sinto muito potiguar. Sim. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, após o intervalo. Hoje eu estou conversando aqui com Beto Lanches, para você ficar sabendo, contando o case de sucesso dele. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Hoje eu estou conversando aqui com o Valberto, estou chamando de Beto, que é como todo mundo conhece ele, que é Beto da Beto Lanches, que é uma sanduicheria, um fast food, que ele chama de trailer, ali na Salgado Filho, entre aquela sanduicheria, aquela fast food do Habib's e a Vice-Governadoria, DR, ali do lado. É bem tradicional o lanche de Beto, e talvez até você nem saiba, mas muita gente que você conhece deve passar por lá, porque está sempre cheio, é muito procurado, tem um sanduíche de excelente qualidade. Isso aqui é um testemunho, viu, Beto? Porque eu sou cliente lá, você sabe que eu vou lá, aliás, fui levado lá por Clebinho, e todos nós da família vivemos por lá. Quando a gente não vai, manda buscar, é uma facilidade. Nós estávamos falando de Natal, aí você estava dizendo que veio para cá e que se sente aqui um potiguar. Natal lhe recebeu de braços abertos. De braços abertos. Natal tem uma característica, eu sempre digo isso, quem toma água daqui, fica por aqui. Fica por aqui mesmo. Pode sair, mas volta. Natal é acolhedora, né? Muito acolhedor, é uma cidade, para mim, é uma cidade maravilhosa, que eu gosto muito. Chega até a me arrepiar um pouco, porque eu fui muito bem acolhido aqui. Eu gosto muito daqui, eu me sinto... Hoje, eu tenho vou fazer 32 anos que moro aqui, né? 29 anos no seu negócio? No meu negócio, mais 3 trabalhando para o meu primo. Então, eu me sinto um potiguar, né? Sim. Se incorporou a Natal. Um verdadeiro potiguar. Eu acho muito legal quando as pessoas vêm para cá e tem essa dedicação à cidade, compreende como Natal é e se torna um natalense. Porque o pior tipo de visitante que vem para Natal
é aquele que vem de fora, com o conceito de onde ele morava, com as ideias de onde ele morava, e quando chega aqui ele quer implantar na cidade com as características que nós temos em Natal, totalmente diferente das dele, ele quer implantar uma informação que ele trouxe de lá para cá, e aí não consegue, aí se revolta, fica falando mal da cidade, e fica o tempo inteiro fazendo comparativo, querendo desgastar a cidade. Dá uma pena desse tipo de gente, porque a gente não é mal educado, não quer ser descortês nem deselegante, mas quando você fica criticando um lugar, está insatisfeito, o que você tem que fazer, com todo respeito, é ir embora, né? Tudo isso sem querer ser chato e sem ser xenófobo, porque essa é uma questão que a gente sempre tem um cuidado de não ser. Beto, é difícil você abastecer com produtos de qualidade a sua sanduicheria, porque se você não tiver um produto de qualidade, você não mantém a sua base de cliente, que é muito grande e diversificada, né? É verdade. É difícil e eu faço tudo que é possível para mim manter a qualidade. Sim. Eu ando, eu procuro, eu ligo para meus fornecedores, eu procuro saber as marcas dos produtos. Eu primeiro, antes de um cliente fazer uma degustação, eu faço. Né? Eu faço aquela degustação. Quer dizer que você prova, sabe? Primeiro eu provo o produto que eu coloco para primeiro colocar, em prática, colocar lá para meus clientes. Primeiramente eu faço isso. Se é um frango, se é um hambúrguer, se é o filé, se é o hambúrguer caseiro que eu mesmo faço, 100% carne. Então, assim, é um produto que... Você faz em casa, você mesmo faz? Faço em casa, eu mesmo faço. Eu mesmo compro, eu mesmo preparo, eu tempero e eu mesmo faço. Eu mesmo produzo em casa. Então, antes do cliente comer, eu já tenho feito... Você já provou, já provei já primeiro, aprovou. Eu já provei, até na hora que eu tempero, eu já vejo aquele tempero, se aquele tempero tá favorável para mim fazer aquele hambúrguer naquele momento, se está bom. E isso é o que faz eu ser cuidadoso em colocar um produto para que o cliente ele não tenha aquela preocupação, né, da primeira, digamos assim, na primeira mordida que ele for dar naquele sanduíche, ele sentiu um sabor diferente. Ô Beto, você conhece seus clientes? Muitos. Tem noção de quantos são? Eu, assim, cara, tem hora que eu fico até meio perdido, sabe? Porque, assim... É muita gente? Hoje, apesar de uma queda que eu acho que todo mundo sentiu no mercado, eu mesmo, por exemplo... Você está falando desse começo de ano? Eu vendo... não só nesse começo de ano, como de uns 2 anos para cá. Sim. Eu vendo, assim, se eu for colocar hoje, eu vendo em média de 800 sanduíches por semana. Sim. Mas tem aquela semana que dá aquela caída. Tem aquele cliente que vem sempre, tem aquele cliente que passa uns dias, tem aquele cliente que viajou, tem aquele cliente que não está mais no estado, que está em outros países, que já foi, que já voltou. Tem aquele cliente que come em outros lugares, que abriram, né? Então, assim, eu acho, cara, eu tenho cliente em Parnamirim, eu tenho cliente praticamente em todos os bairros de Natal. E isso, cara, eu sinto, assim, um prazer tão grande. Eu atendo crianças, eu atendi crianças lá que já botei no braço e hoje são pai de família, são casados, são pai de famílias. Cara, isso, quando chega lá, bicho, assim, uma coisa maravilhosa. Você se relacionou com as pessoas, fez amizade, né? Eu faço amizade com... Deixou de ser apenas um negócio, passou a ser uma relação de amizade. Eu tenho o maior prazer de chegar, apertar na mão do cliente, ou chegar, bater no ombro, atender ele na mesa. Sim. Seja jovem, seja idoso, eu não tenho nenhum problema com isso. Ô Beto, se você fosse falar em problema que você citou aí, qual é a grande dificuldade, um grande problema, uma questão que lhe incomoda na gestão para tocar o seu negócio? A insegurança lhe incomoda? A insegurança me incomoda. Eu fui assaltado 2 vezes. Sim. Assim, é um lugar assim que não passa muita viatura. Sim. Uma vez ou outra, eu tenho alguns amigos que trabalham na polícia, mas é um pessoal que, assim, que não vem frequente, mas quando vem assim, a gente se sente seguro, né? Então, qual foi o sentimento que você teve depois de ser assaltado? É desanimador, né? É um sentimento difícil de explicar. Você se sente inoperante, você se sente... Você constrói tudo na vida, você trava, sabe? E aí chega um marginal qualquer. Nem tanto pelas coisas materiais que levaram, por exemplo, como apurado. É mais aquela questão psicológica. O maltrato, né? O maltrato. Do cara chegar a pegar um balde de água, a gente sentado no chão e despejar o balde de água em cima da gente. Ele fez isso? Foi. Isso deixa a gente muito para baixo.
Aquilo, Faz tempo, Beto, isso? Isso faz uns 5 anos. A última vez, graças a Deus, nunca mais. Sim. Mas eu tenho, assim, eu tenho orado muito a Deus e Ele tem feito muito. Eu acho que o anjo da guarda de Deus tem ficado muito ali ao nosso lado. Sim. E isso é muito gratificante, eu só tenho a agradecer a Deus por isso. A gente não pode, essas coisas, esses percalços acontecem. É triste você trabalhar e alguém que não trabalha chegar e tomar o resultado do seu trabalho. Mas a gente fala e é difícil essa posição. Eu já sofri uma tentativa de assalto muito violenta também. Por sorte eu saí ileso, escapei ileso. O meu foi às 10h15 da manhã. Eu estava chegando, e o cara me ameaçou com arma, uma confusão do mundo. Bom, escapamos, é o que importa. É o que importa. Essa pessoa desorientada, né? Essas pessoas são desorientadas, mas o fato é que a gente vive num país em que esse povo é muito protegido. Se fosse mais rigoroso o tratamento, houvesse um rigor maior, talvez a gente tivesse uma situação melhor. Tanto o rigor para exigir correção na conduta dessas pessoas, como o rigor para punir as pessoas, para mantê-las em punição e para também estimular quem quer empreender. Infelizmente, a gente vive num mundo que mudou muito em relação ao que a gente era, né? Olha, René, eu vivi 4 anos, vou mudar um pouquinho para um pouco, assim, da parte de governador. Por exemplo, teve um governador aqui que me ajudou, que foi Robson Farias. Sim. Porque a vice-governadoria era ali. E quando ele chegou ali... Robson é deputado hoje. Por acaso é amigo meu. Eu atendi ele várias vezes, ele lanchou no meu trailer. Eu tenho muito a agradecer a ele, porque assim, ele me passou, os 4 anos que ele ficou, ele me deu uma segurança. Sim. Ele me deu a liberdade. Eu fui chamado no gabinete dele para conversar. Infelizmente, no momento, ele não estava. Claro, ele teve um compromisso muito maior, mas ele me deu a liberdade, pediu para o pessoal me proteger, me deu o contato de dentro do gabinete, caso eu precisasse. E isso para mim, cara, isso foi muito importante para mim. E por incrível que pareça, esses 4 anos que ele ficou, foi 4 anos muito bom para mim. O segurança lanchava, vinha lá, me ajudava também nisso, mas eu estou falando eu estou falando mais na questão de segurança. Sim. Eu acredito que esses 4 anos, para mim, foi um destaque para mim. Eu tenho muito a agradecer a ele. Beto, se você fosse dar um conselho para uma pessoa que está na nossa audiência aqui, esse programa ele é programado também para estimular as pessoas com histórias de sucesso como a sua. Pessoas que decidiram enfrentar a vida, de fazer um negócio, de construir o seu negócio para ter uma carreira profissional como gostaria, dentro da atividade que gosta. Se você fosse dar um conselho a uma pessoa que está na audiência nessa expectativa, o que é que você poderia dizer? René, eu diria assim, que a pessoa fosse, primeiramente, muita responsabilidade, não é? Muita responsabilidade. Tivesse muito respeito pelo que ia fazer. A partir do momento que isso acontecesse, de a pessoa iniciar, tivesse muito amor pelo que faz. Tivesse uma prosperidade, um amor, uma forma, assim... Se dedicasse muito. Quando é que você percebeu, Beto? Quando é que você percebeu que ia dar certo o seu negócio? Olha, eu percebi... Porque você falou que o primeiro ano foi muito difícil. O primeiro ano foi muito difícil, mas assim, a partir do momento que eu percebi que as coisas estavam andando bem, foi mais ou menos 1 ano e 2 meses. Sim. Aquilo ali... Aí você disse, vai dar certo. Me deu uma empolgação ali, uma força maior, entendeu? Sim. Então, tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, é como se aquilo multiplicasse. Sim. Entendeu? Como se aquilo multiplicasse. E foi através disso que eu continuei, cara, e que eu continuei buscando mais. Como é que você se sente hoje? Você se acha realizado? Você acha que conseguiu o que você queria? Eu me sinto realizado, graças a Deus. Eu agradeço demais a Deus. Eu assim... Você ainda usa ônibus ou não? Não, hoje, graças a Deus, eu consegui comprar uma casa para morar, eu consegui ter um automóvel para mim fazer minhas compras. Tudo lá do seu trailer? Tudo do meu suor e do meu trabalho. E eu tenho uma coisa... E pega quantas pessoas lá? Tem sempre uns meninos lá quando eu vou? Eu pago a 4 pessoas. Um extra no domingo. Quer dizer, você vive de lá e você gera... Eu gero 3 a 4 empregos, né? Porque assim, o menino que faz extra, ele vem, dependendo do que eu preciso na semana...
ele vem 4 vezes certo no mês, e quando eu preciso na semana ele vem um dia, na outra semana vem outro. Certo. E de qualquer forma eu estou dando oportunidade a ele. Ele chegou para mim e perguntou se eu daria uma oportunidade para ele. Eu digo, eu dou sim, nos finais de semana. Sim. Interessa para você? Ele se interessa. Então pronto, hoje ele já está com uns 6 meses, uns 7 meses comigo. Já aprendeu, né? Já aprendeu, atende, pega um pedido, passa um cartão. Sim. Ele já está bem, assim, ele está bem esperto. Certo. Aprendeu já muita coisa. E os que trabalham comigo, eu só tenho a agradecer aqueles meninos. Ô Beto, o que é que sua mulher acha do seu negócio? Cara, Ela minha lhe mulher, estimula? muito. Ela é a sua força, Minha força. Me estimula muito. que é a retaguarda, né? Já trabalhou comigo. Você já trabalhou lá também? Já trabalhou comigo. Ela faz o que eu faço. Se eu pegar minha esposa e colocar na chapa, ela desenrola. Ela faz tudo. Faz. Quer dizer que ela é uma enfermeira e ao mesmo tempo Ao ela... mesmo tempo. ela- Ela já trabalhou comigo. É uma pessoa, para mim, não porque ela é minha esposa, mas ela tem força de vontade e sabe fazer. Que bom, né? Um depoimento desse que... Bom, o sujeito que é apaixonado pelo negócio, pela mulher e pela família já tem aí meio caminho andado, não é isso, Beto? É verdade. Mas assim, cara, eu tenho muita gratidão a ela. Ela me ajudou muito na vida. Coisa boa. Parabéns para sua mulher. É uma guerreira. Boa. Parabéns para sua mulher, parabéns para você. O programa terminou. No instante passa, né? Um instante Estava passa. preocupado. Beto, gratíssimo, viu? Sua Muito participação. obrigado pela oportunidade que você me deu. Tá. Chegaremos lá. Eu só tenho a agradecer você e sua família toda, né? Claro, né? Eu não posso esquecer sua mãe, Obrigado. todos os seus irmãos. A Pra turma mim é um vai toda prazer, lá, né? É muito engraçado porque eu levo minha mãe, que tem 85 anos. Ela não vai nem gostar que eu conte aqui. Mas eu chamo ela, vamos lá em Beto comer um sanduíche. Ela diz, vamos. Aí senta na calçada com a gente ali, Beto vem, atende, é um espetáculo. É isso. O empreender faz e case de sucesso como esse de Beto. Se eu fosse você, eu ia lá conhecer. O Mundo dos Negócios fica por aqui. Eu volto no próximo domingo, a partir das 10h30, na TV Tropical Record. A você uma excelente semana. Aproveite, relaxe, descanse, pratique o ócio. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Cicobi Potiguar, orgulho em ser daqui. Seja um cooperado. Acelere sua carreira com a Unifecap. 84 999 34 5623.